Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula e hoje estaremos falando sobre simplificação de frações. Essa é a quarta aula sobre fração já e vamos nessa, né? Vamos entender o que é uma simplificação de frações. Simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Ou seja, você vai transformar uma fração em outra, contanto que que essas duas frações tenham o mesmo valor, certo? Isso deve ser feito, ali é um ser, tá, pessoal? Dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro maior que um. Ou seja, como é que eu vou fazer uma simplificação? Dividindo o numerador da fração e o denominador pelo mesmo número, por um número qualquer, aí que a gente vai ver como é que é isso. Exemplos, ó. Nós queremos simplificar essa fração. Ela está aí, 6 sobre 10, né? 6 décimos. Como é que eu faço? Primeiro passo é dividir os dois números, tanto o 6 quanto o 10, por um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, qual é esse número? Você lembrar aí de divisibilidade, né? As regrinhas de divisibilidade. Quando os números são pares, eu posso dividir eles por quanto? Se você disse 2, muito bem. Se você não pensou nada, o resultado é 2, tá bom, pessoal? Você vai dividir por 2. Então, vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 6 dividido por 2 vai ser igual a quanto, pessoal? 3, né? E 10 dividido por 2, 5. Então, nós temos a nova fração aí, 3 quintos. Tem algum número que divida o 3 e o 5 ao mesmo tempo? Não, não tem, né? A gente sabe que o 3 é primo e o 5 também é primo. Então, são números que só pode ser dividido por ele mesmo. Ah, outra coisa. Não pode, tipo assim, para simplificar uma fração, você dividir o de cima por um número e o de baixo por outro, certo? Isso não acontece, isso não pode. Dá errado a fração. Outro exemplo aí, ó. 60 dividido por 36. Eu quero simplificar essa fração de um modo que ela fique bem fácil para a gente. Como é que eu faço? O 60 não é par e o 36 também não é par. Então, eu vou dividir esses dois números, por quanto? Por 2, certo? Então, vamos lá. 60 dividido por 2 vai dar 30. 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, eu tenho aqui a nova fração. 30 sobre 18. Ah, mas 30 sobre 18 ainda é uma fração muito grande. Simplificar a fração é reduzir ela o máximo que possível, tá entendendo? Então, vamos tentar dividir de novo aqui, ó. 30 é um número par e 18 também é par. Então, eu vou dividir por 2 de novo. E vai dar, ó, em cima vai ficar 15, né? 30 dividido por 2 dá 15. 18 dividido por 2 dá 9, né? Então, ficou 15 sobre 9. 15 sobre 9 ainda é uma fração grande, certo? Ainda está um número grande. Eu tenho que reduzir ela o máximo que possível, certo? Tem algum número que divida o 15 e o 9 ao mesmo tempo? O 15 é ímpar e o 9 também é ímpar. Será que por 3 dá? Relembrando a regrinha da divisibilidade por 3, você vai somar os algarismos do número. Se der um dos resultados da tabuada do 3, então é divisível por 3. Então vamos lá. Ó. O 15. O 15 é formado pelo algarismo 1 e o algarismo 5. 1 mais 5 dá 6. Tem 6 na tabuada do 3? Se você olhar, tem, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o 15 é divisível por 3. E o 9? 9 não tem nenhum outro algarismo com ele. 9 é 9, né? Tem 9 na tabuada do 3? Tem, né? Se você somar, multiplicar, na verdade, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, os dois números são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir, né? 15 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 5, né? E 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? Então, nós temos aqui a nova fração. 5 terços, né? 5 sobre 3. Então, essa é a nova fração. Tem algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não tem. A fração acaba aí, certo, pessoal? Porque o 5 é primo, só pode ser divisível por ele e por um. E o 3 também, só pode ser divisível por 3 ou por um, certo? Então, ok. Vamos lá. Importante.
O número que dividimos, o numerador, precisa ser o mesmo que dividimos o denominador, certo? Não pode ser um número em cima na divisão ser diferente do de baixo, não, certo? Tem que ser o mesmo número. Precisamos dividir a fração até não dar mais para efetuar a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. Ou seja, quando você vê que não dá mais para dividir os dois números, tanto do numerador quanto do denominador, por um número qualquer aí, por um mesmo número, né? Tanto em cima quanto embaixo, então a fração acaba, certo? Ali é o limite dela. Então vamos lá. A fração inicial e a final possuem o mesmo valor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 50 sobre 25 avos. 50 e 25 avos. Como é que eu faço? Vou encontrar um número que divide os dois ao mesmo tempo, né? 50 é par, 25 é ímpar. Então não dá por 2. Dá por 3? Vamos ver. 5 mais 0 vai dar 5, né? Então não dá por 3, porque não tem 3, não tem 5 na tabuada do 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, já passa. E embaixo a mesma coisa, né? Ó, 2 com 5 vai dar 7, então não dá. Por 4 não dá, é por 5. Para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. E aqui nós temos um número em cima terminando em 0 e temos um número embaixo terminando em 5. Então, ambos os números dá para dividir por 5. Então, vamos dividir por 5. Certo? 50 dividido por 5 vai dar 10. 25 por 5, 5. Então, nós temos aqui 10 quintos. Certo? Dá para dividir mais? Dá, né? Se você ver aqui, ó. 10 dá para dividir por 5 e 5 também dá para dividir por 5. Então, vamos lá. Ó. 10 dividido por 5 vai dar 2 e 5 dividido por 5 vai dar 1. 2 sobre 1. A conta acaba aqui. O 2 não, só dá para dividir por 2 e o 1 por 1, né? Mas se você olhar, o 2 já é divisível por 1, certo? Fração é o quê, pessoal? É o número de cima dividido pelo de baixo. Se eu pegar aqui, ó, 2 dividido por 1 vai dar 2, certo? Então, aqui, o resultado final dessa fração aqui é 2. A mesma coisa seria se eu fizesse assim, ó, 50 sobre 25 é a mesma coisa de quê, ó? 50 sobre 25 é a mesma coisa de 50 dividido por 25, que vai dar 2, certo? Tanto fazia eu simplificar dessa forma de cima quanto da de baixo, certo? O resultado seria 2, do mesmo jeito. Porque uma fração é o número de cima dividido pelo de baixo, certo? Aqui, ó, 2 sobre 1 é a mesma coisa de 2 dividido por 1, que vai dar 2. E aqui é a mesma coisa, 50 por 25 vai dar 2 também, certo? Sempre que o numerador for divisível pelo denominador, efetuamos a divisão logo direto. Tipo assim, se você vê o número de cima, dá para dividir pelo de baixo sem sobrar nada, você já faz direto, certo? Dá para fazer isso. Outro exemplo aqui, ó. Vamos dividir o 64 por 24. Vamos simplificar esse número aqui para ver. 64 e 24 são pares, então vamos por 2. Que vai dar 32 sobre 12. 32 é par, 12 é par. Vamos dividir por 2 de novo. 32 por 2 vai dar 16 e 12 por 2 vai dar 6. Mais uma vez são pares, terminando em 6. 16 por 2 vai dar 8, 6 por 2 vai dar 3, né? 8 sobre 3. 8 é par, 3 é ímpar, sendo que o 3 só pode ser divisível por 3 e o 8 só pode ser divisível por 2, por 4 e por 8, né? E por 1. Então a conta acaba aqui, né? Só que o valor dessa fração aqui é quanto? Se a gente quiser saber o valor exato dela, só é dividir 8 por 3, certo? 8 dividido por 3 vai dar quanto? Se você fizer aí na sua calculadora, vai dar, ó, 2,66, né? 2,66. Então, 8 dividido por 3, o valor real dessa fração é 8 sobre 3, que é a mesma coisa de 2,66. Se eu quisesse fazer assim, ó, eu vou provar para você que esse valor 8 sobre 3 é a mesma coisa de 64 sobre 24. Se você dividir 64 por 24 na sua calculadora, o resultado vai ser o quê? 2,66 também, certo? Então, ambos os resultados eles são iguais. Quando você simplifica uma fração, a fração inicial, nesse caso aqui, a 64 sobre 24, ela tem o mesmo valor da fração final.
8 sobre 3, certo? Ambas elas vão dar 2,66. Agora a gente vai ver uma simplificação de frações utilizando problemas. É importante prestar atenção nisso daqui, que na atividade de vocês tem um probleminha desse. Ó. Então vamos lá. Maria disse que 6 sobre 20 sobre, perdão. Maria disse que 20 sobre 80 avos dos alunos gostam de futebol. Pedro disse que um terço dos alunos gosta de futebol. Sabendo que dos 300 alunos, 100 gostam de futebol, responda quem está certo na afirmação, Maria ou Pedro. Então a gente tem aqui um probleminha de simplificação de frações, pessoal. Primeira coisa, né? Maria disse que 20 sobre 80 avos gosta de futebol. Pedro disse que foi um terço. A turma toda tem 300 alunos e 100 gosta de futebol. Qual a nossa missão aqui? Vamos lá. Como aqui já disse, né? Ó, a escola possui 300 pessoas e dessas 100 gostam, né? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Vamos simplificar a fração que Maria falou. A gente precisa descobrir quanto é que vale essa fração que Maria falou, certo? O primeiro passo é você simplificar 20 sobre 80, certo? Então vamos lá. São números pares, né? 20 é par, 80 é par também. Então vamos dividir. Pessoal, uma coisa que a gente dá para fazer também, se a gente quisesse, era dividir por 10, certo? Quando termina em 0, dá para dividir por 10. Então, aqui eu dividi por 2, mas se você quiser, pode dividir por 10, certo? Fica mais fácil de trabalhar números dividindo por 10. Mas vamos por 2 aqui, ó. 20 dividido por 2 vai dar 10, né? E 80 por 2 vai dar 40. Então, vamos lá mais uma vez. 10 é par, 40 é par também, vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, 40 dividido por 2 vai dar 20. Aqui nós temos 5 em cima, 20 embaixo, que também dá para dividir por 5, né? O 20 termina em 0 e o 5 termina em 5, então dá para dividir por 5. Vamos lá. Dividido por 5, 5 dividido por 5 vai dar 1, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então nós temos um quarto. Maria, na verdade, ela disse que um quarto da turma gosta de futebol, enquanto Pedro disse que um terço gosta de futebol, certo? E agora a gente precisa saber o quê? Quanto é que realmente da turma gosta de futebol? A gente vai fazer isso como? A gente vai descobrir a fração, certo? Dos alunos que gostam de futebol. Então vamos montar a fração dos alunos que gostam que jogam futebol. Se na escola há 300 alunos, 300 é o nosso todo, né? 300 será o nosso denominador, será o número de baixo, é o todo. Se 100 gosta de futebol, joga de futebol, né? 100 será o nosso numerador. E nossa fração ficará assim, ó. 300 é o total, fica embaixo. 100 é a quantidade de alunos que gostam que jogam futebol. Fica em cima, certo? Agora é só a gente simplificar essa fração. Ao simplificarmos essa fração, encontraremos a resposta, certo? Então, aqui a gente vai dividir por quanto? Ó? Aqui ficou meio estranho aqui o 100, porque ficou um espaço pequeno. Mas aqui é 100 sobre 300. 100 dá para dividir por 100 e 300 também dá para dividir por 100, certo? 100 dividido por 100 vai dar 1 e 300 dividido por 100 vai dar 3. Então, nós temos um terço, né? Ou seja, um terço da escola gosta de jogar futebol. Então, quem acertou, né, no palpite? Quem acertou foi Pedro, né? Ó. Ou seja, quem estava certo era Pedro, pois ele falou que um terço dos alunos joga futebol. E é assim que você descobre, certo, pessoal? Primeiro, o que foi que a gente fez? A gente simplificou a fração de Maria, né? A gente simplificou o 80 sobre 20, o 20 sobre 80 e depois montamos a fração da escola, dos alunos, e simplificamos. E aqui foi igual, né? A de Pedro quanto a de Maria, quanto a da escola, então é a correta, certo? É isso.
Vou mostrar aqui o exercício agora para vocês verem como ficou, certo? Façam a atividade. Vamos lá. Então, pessoal, aqui está a nossa atividade 19, certo? Mesma coisinha de sempre, ó. Você vai colocar seu nome, sua turma, certo? Aqui é um resumo do conteúdo. Fica opcional. Se você quiser copiar para ter alguma coisa no seu caderno, você copia. Se não quiser, não precisa copiar, certo? Já está aqui salvo. Então, aqui o conteúdozinho. E aqui as questões. Questão 1. Simplifica a fração abaixo e em seguida marque a fração reduzida correspondente à mesma. A fração aqui que você vai simplificar é essa daqui, ó, 35 sobre 75. E a resposta você vai marcar aqui, ó. A fração final que você encontrar quando você simplificar será a resposta. Vai dar uma dessas frações aqui, ó. Letra A, 1 sobre 5. Letra B, 1 terço. Letra C, 1 meio, 1 sobre 2. E letra D, 1 quarto, né? 1 sobre 4. Mesma coisa no número 2. Simplifica a fração abaixo, né? E diga o resultado, né? Ó. Muito cuidado nessa daqui, pessoal. Simplifiquem ela até o final, certo? Até o finalzinho dela, até não dá mais para dividir, porque senão vocês vão se atrapalhar. 100 sobre 60, né? Essa daqui você vai simplificar e vai dar um desses resultados aqui. A 3 a mesma coisa, simplifica até o final, certo? Para você encontrar o resultado. E a 4 é um probleminha daquele lá. Regina afirmou que 20 sobre 60 dos alunos gostam de futebol. Fábio disse que 1 terço dos alunos gosta de futebol. Sabendo que dos 300 alunos, 100 gostam de futebol, responda qual dos dois está certo. Certo? Então você vai aí, ó, simplificar a fração de Regina, encontrar a fração dos alunos que gostam de futebol e no final ver quem está certo, né? Se é Regina, se é Fábio, se é os dois ou se nem é nenhum dos dois. Se nenhum dos dois está certo. Certo? Então é isso. Bom exercício aí para vocês e até a próxima.